Fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que a fé é a firme convicção das coisas que a gente não vê. Fé é ter certeza daquilo que você espera. Em outras palavras, a fé é acreditar numa hipótese. Fé é realmente aderir, confiar numa hipótese, algo que é só hipotético, mas você diz, eu creio, vai acontecer, e aquela hipótese já passa a ser realidade na sua vida. Já passa a ser realidade. E a gente questiona muito porque tem pessoas que dizem, mas eu creio. Então, será que fé e crença é a mesma coisa? Será que essas duas coisas são iguais? Acreditar e ter fé? Então, a maneira mais prática que a gente encontrou para explicar melhor é sobre um equilibrista que ia atravessar as cataratas do Iguaçu, e ele era muito famoso, já tinha feito vários desafios em várias partes do mundo, carregando pessoas, carregando objetos, atravessando em uma corda, e todo mundo já sabia a fama dele, e foi muita gente lá para as cataratas para ver de perto aquele momento em que ele ia atravessar. Já tinham montado a infraestrutura, a corda já estava lá, e ele pergunta para a multidão com o microfone, com o alto-falante, vocês acreditam que eu posso atravessar? E aí a multidão, sim, atravessa! Aí ele perguntou, e mesmo que eu esteja carregando um peso, vocês acreditam? E todo mundo, sim! Aí ele parou perto de uma pessoa que estava lá e disse, você acredita que eu posso atravessar essa corda para o outro lado das cataratas do Iguaçu, carregando um peso? Aí a pessoa diz, claro que eu acredito, você é o tal, você é o homem, você é o cara. Então vamos, o peso vai ser você. Sobe na minha costa e vamos atravessar. Opa, pera lá. Uma coisa é eu acreditar, outra coisa é eu colocar a minha vida nisso. Então fé, meus amados, é colocar a sua vida no projeto, é colocar a sua vida naquilo que você crê, nos teus sonhos, é crer sem nenhuma prova lógica, sem nenhuma prova material, mas você crê. Então, isso é a verdadeira fé. A palavra de Deus nos diz lá em Atos 12 que a igreja estava orando para que Pedro fosse solto da cadeia. O próprio Pedro confiava que Deus ia soltá-lo, estava acreditando nisso. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando para o Pedro ser liberto. Até de noite, de madrugada eles oravam, mas de noite Deus entrou na prisão enquanto Pedro dormia. Ele quebrou as cadeias, ele neutralizou os guardas, o Pedro saiu. A Bíblia diz que o Pedro não acreditava. Ele estava andando, seguindo o anjo que entrou lá e libertou ele. Ele foi atrás do anjo, mas a Bíblia diz que ele estava dizendo, eu estou sonhando, isso é um sonho, não pode ser verdade. Quer dizer, às vezes a gente está vivendo isso na vida espiritual. Você pede, você deseja que Deus te faça uma coisa, mas quando a tua fé é provada e Deus faz, você não acredita. A Bíblia diz que ele andou mais de um quarteirão já na rua, quando o anjo sumiu, ele já tinha andado mais de um quarteirão, aí ele acreditou que era verdade. E aí ele ficou pensando, ficou estupefato, ficou surpreso e foi para casa lá da mãe de João Marcos, onde ele sabia que a igreja estava reunida em oração permanente. Sabe o que aconteceu? A Rode abre o portão, uma jovem lá da igreja, ela abre o portão, ela vê o Pedro, mas ela estava orando para ele ser liberto, mas quando ela viu o Pedro, ela não acreditou que era ele, tanto que ela não abriu o portão, deixou o cara plantado altas horas da noite na rua. E ela corre lá dentro, gente, vocês não vão acreditar, o Pedro tá aí. A Bíblia diz que a igreja estava exatamente naquela hora orando por Pedro, pela vida dele, para que Deus libertasse ele. E aí eles dizem, você tá louca, você deve estar variando, você deve estar surtada. E ela diz, não, é verdade, é o Pedro, eu vi o Pedro. Eles devem dizer, não, deve ser um anjo. Quer dizer, a gente tá orando por uma coisa, a gente tá pedindo a Deus que uma coisa aconteça, mas quando ela está no nosso portão, a gente duvida. Ei, para tudo. Como é a tua fé? Você tem fé de verdade? Ou essa fé que, eu tô pedindo, mas não sei o quê. Fé não tem plano B. Se você crê, você deve trazer à realidade o que você crê.
A Bíblia diz uma coisa muito forte, lá em 1 Reis, capítulo 18. Depois de toda aquela questão lá do Carmelo, descer o fogo do céu, Em seguida, vamos lembrar aí que fazia 3 anos que não chovia, seca total, a terra seca, nada, nem chuvisco, nem gotícula, nada. E de repente o Elias manda lá no versículo 41, ele manda um dos seus auxiliares ir lá com o rei Acabe dizer: come e bebe, pois eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Gente, 3 anos sem chover, tava um sol causticante, uma coisa horrorosa, um calor, ainda mais que tinha descido fogo do céu. Gente, você não tem noção. E o Elias diz: pega a tua carruagem, pega o teu carro, te manda, porque eu já estou ouvindo o barulho de chuva pesada. Gente, isso aí é fé. Você tem que começar a acreditar no sonho, acreditar no que você deseja e já ouvir todo o barulho, já ouvir todo o contexto, já trazer a realidade. E aí depois, sabe o que acontece? O Elias não ficou, porque eu tenho fé, Deus vai fazer, deixa pra lá, Deus vai fazer. Muita gente diz isso, eu tenho fé, tá na mão de Deus. Querido, ele lançou a palavra profética antes que acontecesse. Eu estou ouvindo barulho de chuva pesada, mas sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele subiu no cume do monte. Leia lá 1 Reis capítulo 18. Aí versículo 41, essa parte aí. No 42 a Bíblia diz que depois que ele saiu, que Acabe foi embora, Elias subiu no alto monte, no cume, se ajoelhou, dobrou o joelho, colocou o rosto dele entre os joelhos no chão e foi orar a Deus. Fé envolve ação e a ação já está dentro da palavra oração. Então tem muito crente que diz que tem fé, está na mão de Deus, Deus que cuida, mas ele não age de forma prática, ele não ora. E aí o Elias manda o auxiliar dele, diz assim: vai lá na ponta do monte, olha lá na direção do mar. Queridos, a palavra de Deus diz uma coisa. Versículo 43 do capítulo 18. Vá, olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. E a Bíblia diz, ele não viu nada. Ele chega para ele e diz, eu não estou vendo nada. Tem muita gente ao teu redor que quando você lança a palavra profética, ela não vê nada, ela não acredita, ela não tem uma visão real daquilo. Mas o Elias disse uma coisa, volte para ver. O Espírito Santo está dizendo uma coisa para você. Talvez você está orando por um projeto, por algo na sua vida, na sua família, mas você não está vendo aquilo, está olhando na direção do mar, do horizonte, de onde você está, do hospital, onde a sua família está, onde alguém está, do teu horizonte. Você está olhando e não está vendo nada. O Espírito Santo diz para você, volta e olha de novo. Você vai ver. Olha para ver. Fé é o olhar que traz a visão real, a visão do fato real. E isso foram durante 7 vezes. Não foi uma nem duas, não. Foram 7 vezes. E ele dizia, não vejo nada. Lá na última vez ele disse, bom, agora eu comecei a ver alguma coisinha. Uma nuvem, tamanho da mão de um homem, mas... Aí o Elias diz, então corre. Apressa, vai lá e diz pro rei, pega a carruagem agora e vai embora, porque a chuva vai te pegar. Querido, não estava caindo uma gota, mas ele disse, a chuva vai te pegar. Ei, corre! Porque Deus está mandando chuva de cura, chuva de bênção, chuva de milagres, chuva de sucesso na tua vida. Creia, tome posse, tenha uma visão real de fé. E a Bíblia diz no versículo 45, que veio uma chuva forte, ventania. Querido, ei, presta atenção. Deus não mandou chuvisco, não. Deus mandou temporal. Vai tomando posse dessa bênção na tua vida. Não espere ver para crer. Pelo contrário, faça como Jesus falou para Marta. Creia para ver o milagre.
Creia nesta manhã, coloca a tua fé em ação, teus projetos de vida, as bênçãos, as curas, os milagres, as bênçãos em todas as áreas da tua vida. Deus já está liberando, Deus já está enviando o anjo, como ele fez com Pedro naquela cadeia, está soltando as amarras, está tirando a pessoa que está entubada, ele está trazendo vida, ele está trazendo fôlego, ele está trazendo cura, ele está trazendo milagre no teu casamento, milagre na tua família. Creia! Porque Deus responde a oração. A igreja estava orando e Deus respondeu lá dentro da cadeia. O Senhor responde, o Senhor tem bênçãos nas nossas vidas. Nós precisamos realmente crer. Em nome de Jesus, peça a Deus agora a fé para mover montanhas. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Hora que melhora. Tenha fé que você vai ver o milagre.